Às vezes a gente tarda, mas não falha, né? Eu prometi que eu ia falar de dia D com spoilers, já era pra esse vídeo ter saído, mas nessa brincadeira na Copa do Mundo eu acabei me perdendo. Mas se você ficou aqui no canal esperando esse vídeo, hoje chegou seu dia. Bora falar aí de dia D, né? Disclosure Day do Steven Spielberg, mas dessa vez com spoilers, porque é o tipo de filme que tem muita coisa que dá pra explorar quando a gente, né, tá conversando aqui, todo mundo assistiu, eu assisti, você que tá me assistindo já assistiu ao filme também, então eu não vou te dar spoiler. E se você não viu o filme, eu recomendo demais que você saia desse vídeo, vá assistir o filme, assista o meu vídeo sem spoilers, onde eu falo do filme, e depois volta aqui pra gente debater com os spoilers, tá? Porque assim, é o tipo de obra que perde muito quando você sabe da narrativa. Quanto menos você souber, melhor vai ser a sua experiência. Mas é isso, partiu falar de dia D com spoilers, né? Bora pro nosso papo com spoilers, esse é o seu último aviso. Se você tá aqui ainda é porque você deve assistir o filme ou porque você não liga pra spoiler, tá? Não quero reclamação depois, tá avisado. Na premissa de dia D, nós acompanhamos dois personagens, né? O Daniel, interpretado pelo Josh O'Connor, e a Margaret, interpretada pela Emily Blunt. A Margaret, a gente tem ali ela depois que ela tem meio que um despertar, enquanto o Daniel, ele já começa o filme no meio da ação, né? Ele tá fugindo, ele tá correndo, ele tá tentando se livrar de um grupo ali que parece que quer sequestrar ele, né? Não fica claro no primeiro momento, a gente vai entendendo isso no decorrer do filme. O fato é que essas duas pessoas, tanto o Daniel quanto a Margaret, tiveram contatos com o alienígena e eles meio que viram alvos e estão fugindo de uma organização que é responsável por guardar os segredos desses alienígenas, né? Uma organização que sabe que o governo americano já entrou em contato com alienígenas, né? Já tivemos aí os contatos imediatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, mas eles estão tentando esconder da humanidade os segredos, né? Eles acham que não podem revelar para a humanidade que os alienígenas existem. Então, a gente tem esses dois personagens correndo contra o tempo, tentando se encontrar, isso é muito importante para a narrativa, porque no momento que eles se encontrarem, a verdade poderá ser revelada para o resto da humanidade. Nesse meio tempo, a gente também tem o personagem do Colman Domingo, né? O Hugo, em que, inclusive, aqui eu vou fazer um meia-culpa, eu tinha acabado de assistir Mestres do Universo, eu fui fazendo um monte de vídeo de uma vez e eu troquei o nome dos atores, né? No Mestre do Universo a gente tem o Idris Elba e eu falei que no dia D a gente também tinha o Idris Elba, mas na verdade eu tava falando do Colman Domingo. Eu errei o nome do ator, porque é muita coisa, então peço desculpas aí, espero não ter ofendido ninguém. O Hugo, interpretado pelo Colman Domingo, ele é um cara que também fazia parte dessa organização responsável por guardar o segredo, e ele aparentemente fugiu e ele está organizando, tentando proteger o Daniel, tentando ajudar a Margaret, porque ele também tem muito interesse em revelar a verdade para o resto da humanidade, né? Ele também acredita que a humanidade mereça saber o que está sendo escondido. Nesse meio tempo a gente vai conhecendo outros personagens, e uma coisa que me chamou muita atenção é a forma como Steven Spielberg ele vai organizando essa narrativa. E que uma narrativa, isso eu falei lá no outro vídeo, né? Eu citei isso no outro vídeo e eu queria elaborar melhor aqui. Eu falei que eu achei que dia D poderia ter uma alegoria com o Mágico de Oz, né? Então, já falando sobre isso, é justamente nesse fator de personagens. Kansas City, que é uma cidade ali que tá em todo momento sendo citada, sendo mostrada em dia D, né? Os carros de polícia de Kansas City estão sempre ali com o nome Kansas em destaque. A Margaret, ela é a garota do tempo, que sonha em ser âncora do jornal de Kansas City também, então também em vários momentos a gente está ali inserido no cenário do jornal. Então Kansas é uma cidade altamente citada no decorrer do filme inteiro, né? Acho que até mesmo a escolha do Spielberg de Kansas como a cidade principal remete diretamente ao Mágico de Oz, onde a Dorothy, ela é a garota do Kansas, né? E o que me fez pensar em como esses personagens principais, eles meio que vão se encaixando de alguma forma com os personagens de Mágico de Oz. Obviamente, a Margaret, que é a nossa principal protagonista, ela que tem esse despertar desse contato com os alienígenas no decorrer do filme, ela que precisa entender qual é o papel dela nisso tudo, ela pra mim é muito a Dorothy. Ela é a portadora da mensagem, ela é a protagonista, ela é a garota que precisa encontrar ali a verdade, poder revelar a verdade, poder se encontrar até ela mesma ter paz. Enquanto o Daniel, né, que é o outro protagonista, que é o interpretado pelo Josh O'Connor, pra mim ele é muito o espantalho, né? Pra quem não lembra, em O Mágico de Oz, o maior desejo do espantalho é um cérebro. Só que ele sempre vai demonstrando no decorrer da obra, eu tô dando spoiler de Mágico de Oz. No decorrer da obra, ele sempre vai demonstrando ser um cara muito inteligente, né? Ele é o cara que tem os planos, ele é o cara que tem as ideias, ele é o que fala as frases de sabedoria que vão sendo lembradas pelo público. E o Daniel é exatamente esse tipo de personagem. Ele é o personagem racional, ele é o personagem que ele não tá ali agindo com o emocional, ele é o cara que
tem ali a linguagem matemática, né? Ele é o cara que consegue entender as línguas, ele é o cara que consegue desvendar os problemas, ele é o cara que tem todas as ideias e também está sendo perseguido. Pra mim, esse lance dele ser um personagem racional, né? Pra mim ele é muito o cérebro, ele é o espantalho dessa história, o que colocaria esse lado mais emocional no Hugo, personagem do Colman Domingo, que é o cara que, por mais que ele também queira revelar a verdade, ele não é tão inteligente quanto o Daniel, ele não é tão sábio quanto o Daniel. O Daniel, ele realmente compreende os alienígenas, ele tem uma ação diferente, ele reage diferente, ele usa os artefatos dos alienígenas de uma forma diferente. Enquanto o Hugo, ele parece ser um cara mais dos bastidores, ele não entende, por exemplo, a linguagem alienígena quando a Margaret, ela fala na língua deles. Então ele é um cara que ele sabe menos, ele claramente não sabe tanto quanto o Daniel, ele não sabe tanto quanto a Margaret, mas ele é o cara que acredita, ele é o cara que está ali pela fé, ele é 100% coração, que é justamente o objetivo do Homem de Lata, né? O Homem de Lata que é o mais sensível do grupo, mas ele quer um coração para poder sentir. O Hugo, em vários momentos, é esse personagem para mim que ele tá agindo com o coração, que ele tá acreditando de boa fé, ele acredita que a humanidade mereça saber, ele acredita que a humanidade vai reagir bem, e ele é o cara que ele seguia muitas vezes sem saber direito o que ele tá fazendo, né? Ele tá sempre se guiando pelo sentimento dele, que é quem manda. E aí faltaria, para completar o quarteto desses personagens, o Leão Covarde. E para mim o Leão Covarde é mais a Jane da Eve Hilson, né? Que ela é a namorada do Daniel. Ela também tá desde o começo do filme, porque ela tá ali jogada no meio da ação junto com o Daniel, onde a gente ainda não tá entendendo nada do que a gente tá assistindo, a gente já tem essa personagem em cena. E ela, para mim, é justamente a pessoa que tem medo, né? O leão, ele tem medo, ele é um leão covarde, ele quer alcançar o mágico pra ter a coragem. Enquanto a Jane, no dia D, ela é essa personagem que ela teme a verdade. Ela teme que a verdade seja revelada e a humanidade se revolte. Ela teme que as pessoas não saibam lidar com isso. Então ela é uma personagem que, por alguns pontos do filme, ela está guiada pelo medo. Isso até meio que deixa ela até mais à mercê do que tá acontecendo ao redor, né? Porque ela é essa personagem que ela tá sempre com receio, ela tá sempre sem saber, ela nunca está decidida até o final do filme, quando ela muda de ideia, né? Então, assim, pra mim são 4 personagens que, tanto os personagens do Mágico de Oz, quanto os personagens de Dia D, eles se relacionam muito com essa questão da revelação, né? Os personagens do Mágico de Oz, eles precisam chegar até o mágico para ser revelado a eles que o espantalho já era inteligente, que o Homem de Lata já tinha um coração, que o leão já tinha sua coragem e que a Dorothy já tinha um meio de voltar para casa. Enquanto em Dia D, todos esses personagens eles estão indo de encontro também com o aspecto da revelação, né? Então eles precisam chegar e eles se relacionam com a revelação sempre de alguma forma diferente. O Hugo, ele quer a revelação porque ele sente no coração dele que é a resposta. O Daniel, ele já tá se guiando por uma coisa mais racional, né? Ele acha que a verdade é a verdade absoluta, ela tem que ser dita, ela tem que ser divulgada e ponto final. Enquanto a Jane, ela reage a isso, né? A essa possibilidade da revelação com medo, e a Margaret, ela não sabe exatamente por que ela tá fazendo isso, né? Qual é o caminho que ela tá seguindo, ela só sabe que ela tem que seguir em frente. Então eu fiquei pensando, se eu quiser estender essa brincadeira, quem que seria o Mágico de Oz? Pra mim seria muito o Noah, né, o personagem do Colin Firth, porque é a ele que a verdade ofende, né? Então o mágico, ele também não queria se revelar, ele não queria sair de trás da cortina e mostrar que ele era só um homem qualquer, medíocre, ele não era um grande mágico. Enquanto o Noah, meio que a mesma coisa, né? Ele não quer que a verdade seja revelada, porque se a verdade for revelada, ele vai perder aquele poder que ele tinha, ele vai perder aquela importância que ele tinha. Entende onde eu quero chegar? Eu sei que é uma maluquice aqui na minha cabeça, foi realmente algo que eu senti vendo do filme, tá? Eu não li isso em lugar nenhum. Não sei se existe algo assim, não sei se, sei lá, o Spielberg falou algo assim, mas foi algo que eu senti muito partindo dessa ideia de que Kansas é uma cidade também muito importante pro decorrer da narrativa. Às vezes tem outra importância, mas eu não sei se estou falando aqui o que eu senti, o que eu achei do filme. E é claro que isso é apenas uma coisa que eu queria elaborar a partir da minha experiência e que eu poderia falar apenas quando eu citasse os spoilers, né? Quando eu pudesse realmente me aprofundar. Mas vamos falar do final, vamos revisitar as explicações que o Spielberg dá e falar um pouco do final do filme, mas antes eu quero falar pra você que tá me assistindo até aqui, tá gostando desse vídeo, mas ainda não tá inscrito, se inscreve, tem muito mais conteúdo desse tipo por aqui, desse tipo que você tá gostando. Então já se inscreve no canal. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, então já aproveita para deixar aquele like e também deixa o seu comentário sobre Dia D, né? Aqui você pode falar com spoilers, eu pedi para segurar os spoilers no outro vídeo, nesse aqui, desce a letra, fala com spoiler mesmo, que tá todo mundo avisado, né? Tá todo mundo aqui na mesma página, todo mundo que tá vendo esse vídeo
assistir o filme, eu espero. E lembrando que você também pode entrar em contato comigo diretamente com as redes sociais, então o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora voltar pra falar de Dia D, né? Bora falar do final de Dia D. Só que antes de eu falar do final especificamente, a gente tem que passar por aquela cena maravilhosa onde o Spielberg finalmente explica por que que o Daniel e a Margaret, eles entendem os alienígenas, eles são diferentes dos outros seres humanos. E tudo é ligado a uma memória reprimida da Margaret, que se relaciona com o João e Maria, né, na cabeça dela, onde foi a primeira vez que esses dois personagens, ainda na infância, tiveram contato com os alienígenas. Cara, essa cena eu acho ela muito interessante. Porque no decorrer do filme inteiro, o Daniel é o cara que parece saber mais, né? Como eu falei, ele é o cérebro, ele é o cara racional. Ele entende o que tá acontecendo, mesmo quando ele não entende como ele entende, né? Então ele é o cara que entende a linguagem, ele é o cara que tem essa coisa de olhar para um problema de matemática, ele entende uma linguagem matemática que ninguém mais entende da mesma forma. Enquanto a Margaret é a pessoa que pela primeira vez no filme a gente vê alguém falando uma outra língua, né, a língua dos alienígenas, ela começa a falar, na verdade, várias línguas, a primeira cena dela falando outra língua, ela está falando em russo, e ela não percebe que ela está falando em outra língua, ela simplesmente fala. Porque para ela, a linguagem é muito simples, então ela consegue dominar isso, até mesmo de uma forma como eu disse. O Daniel sabe de várias coisas que ele nem sabe como sabe. Ela é a mesma coisa, ela consegue falar outras línguas, mas ela também não sabe como ela sabe. E outra, ela também tem o poder de olhar nos olhos de alguém e perceber a vida daquela pessoa, né? Ela entende os traumas, ela entende os dramas, ela entende os conflitos, as memórias, ela absorve aquilo com a velocidade de um olhar, né? Uma troca de olhares. E isso é muito bonito, não só porque traz essa carga da questão da empatia, que é uma coisa que o Spielberg fala muito no filme, né? A gente já vai chegar nisso. Mas também porque diz respeito à forma como ela e ele se relacionam com o mundo e também com os alienígenas. Os dois têm um papel muito significativo no plano dos alienígenas para chegar até a humanidade. Para ele é colocado o entendimento da linguagem universal, que é a matemática. A partir da linguagem universal, ele consegue entender qualquer linguagem. Já ela, aparentemente, não entende os alienígenas, eu já explico isso, mas ela entende ao ponto de falar outras línguas, inclusive a dos alienígenas, porque cada um tem um papel complementar. Ele é responsável por entender os alienígenas e explicá-los à humanidade, enquanto ela tem que entender a humanidade ao ponto de conseguir passar isso para os alienígenas. Então ela fala a língua deles e ela também tem o poder de compreender qualquer pessoa com um olhar. Não é só muito bonito e muito poético, mas é bem funcional para a narrativa, né? Inclusive o papel deles dois cria ali algumas saidinhas de roteiro muito fáceis. Em vários momentos os artefatos alienígenas, e até mesmo as situações que eles se metem e que eles conseguem sair, parece feito de uma forma muito ex machina, muito assim, tem uma desculpinha aqui porque ela faz isso e ele faz aquilo. Mas quando a gente para analisar, não só é uma saída que, ok, é funcional pro roteiro, mas é muito bonita, é muito poética. E acaba tendo um funcionamento complementar muito interessante, né? Um que possa entender os alienígenas e um que possa explicar a gente para os alienígenas, né? Então, existe essa via de mão dupla que é criada através desses dois seres humanos que eram crianças quando entraram em contato pela primeira vez, né? Quando eles eram crianças, é como que os alienígenas colocaram esse conhecimento neles quando eles eram crianças, mas o gatilho veio anos depois. Ele teve o gatilho quando ele estava na faculdade, já a Margaret teve o gatilho ali, ela já é adulta, no decorrer do filme, né? Então a gente vê ela tendo esse gatilho e esse despertar dessas habilidades colocadas nela pelos alienígenas. Muita gente que está assistindo esse vídeo pode falar que não, ela entende os alienígenas também. Eu acho que não, e aí entra diretamente a cena no final do filme, quando eles finalmente explicam, né, eles expõem a verdade para a humanidade, né? No momento final, eles chegam até o jornal onde a Margaret trabalhava e eles colocam ela para fazer um anúncio urgente, onde ela coloca no ar as imagens que o Daniel tinha capturado desde o começo do filme, né, as imagens secretas do governo com os alienígenas, inclusive fazendo experimentos nos alienígenas. E essas imagens, elas são exibidas no jornal enquanto a Margaret, ela fala e explica que aquilo é uma imagem real, que os alienígenas estão no planeta há muitos anos. E isso entra num momento crucial da história do filme, porque parece que é um momento onde a Terceira Guerra Mundial vai começar, né? Em vários momentos do filme a gente ouve que existe uma ameaça da Terceira Guerra, estamos à beira de uma Terceira Guerra. Só que a jornada da Margaret e do Daniel é justamente, não necessariamente para interromper essa guerra, mas para botar a humanidade em um outro patamar, né? Talvez um patamar onde eles,
a humanidade possa conversar e se entender sem a necessidade de guerra. E isso vem muito do tom adotado pelo Spielberg, né? É um tom otimista, é um tom confortável, é um tom onde, como eu falei, a empatia ela é muito importante, não é à toa em que vários momentos a gente vê as pessoas sendo desarmadas emocionalmente, psicologicamente, pela presença da Margaret, né? Quando ela vai e começa a explorar os dramas das pessoas, os conflitos e meio que fazer as pessoas se perdoarem pelos próprios pecados, ela vai desarmando pessoa a pessoa. É muito bonita essas cenas, apesar de que, sim, são meio bregas, mas a gente tá falando de Steven Spielberg. Para que toda essa jornada resulte nesse final onde ela acabe falando e divulgando as informações escondidas, né, secretas, para a humanidade. É nesse momento onde a gente vê que outros jornais que estavam noticiando mísseis e tudo mais, eles param tudo para aquele anúncio que é maior do que tudo, que vai mudar os rumos da sociedade, da humanidade como um todo. Existe uma discussão aí muito forte sobre a diferença entre fé e crenças pessoais, né? A questão da religião, ela entra ali e é debatida muito através da personagem da Jane, que é o leão covarde, como eu falei, que ela tem medo de que as pessoas abandonem o conceito de Deus, né? De que as pessoas não consigam lidar sem essa ideia da crença, da fé no mundo dela, na vida delas, e que justamente a revelação de alienígenas mexe com as crenças pessoais de cada um. Isso também vai gerar alguns momentos muito bonitos, alguns diálogos muito legais ali, como ela falando com uma freira que cuidou dela, quando ela também foi freira, e aí elas conversam sobre essa questão, né, de estarmos sozinhos no universo, de Deus ser maior do que todas as coisas. E aí a gente entra com esse final justamente como essa coisa de que isso vai mudar a humanidade, talvez pro bem, talvez pro mal. Isso é o conflito ideológico que a gente tem entre o Hugo e o Noah, que um pensa que não, a humanidade ela merece e ela vai saber lidar, enquanto o Noah prega o filme inteiro, né? Ele é o antagonista do filme, ele é o vilão do filme, porque ele quer evitar que essa verdade seja divulgada, porque ele não acredita que a humanidade esteja pronta para saber. E faz sentido também, os dois lados fazem sentido, a gente consegue entender por que cada lado escolhe esse lado, apesar de que é possível falar que um deles é muito mais ingênuo. E antes de eu passar para o próximo tópico, eu tenho que voltar aqui e falar da questão de ela não entender os alienígenas, porque o momento final traz um alienígena pro cenário ali do jornal, um alienígena ao vivo, né, para quem está assistindo aquele jornal naquele momento, e ele vem comunicar a sua mensagem. Só que ele não fala com ela, ele fala com o Daniel. E o Daniel meio que traduz para ela, né? O Daniel, eles dois escutam o alienígena, mas é o Daniel que se inclina no ouvido dela como que para traduzir a mensagem, né? Então para mim é muito essa questão, eles são um yin yang, o Daniel e a Margaret, né? Ele é para entender os aliens, ela é para entender os humanos, e eles juntos podem fazer essa troca, podem fazer essa ponte entre as duas formas de vida e talvez permitir que a humanidade alcance um nível de elevação, né? Um nível assim de evolução que a gente não consegue sozinho, e não é à toa que a nossa individualidade, os nossos conflitos, os nossos egos evoluam em guerras, né? E aí os alienígenas eles vêm como esses portadores da paz de uma sociedade mais evoluída que acabam encontrando o governo e, né, sendo vítimas do governo. Para mim, o Steven Spielberg ele é um cara muito otimista, ele adota esse tom otimista, ele traz isso pro filme, o que eu entendo que possa desagradar muita gente, né, que queria uma abordagem um pouco mais cínica, queria uma abordagem um pouco mais, sei lá, talvez Guerra dos Mundos, talvez até A Chegada, que é um pouco mais dramático, um pouco mais pesado, mas eu entendo que é um cinema do Spielberg que é mais nesse tom, e também que o Spielberg ele tá fazendo um filme que ele responde um pouco o sentimento causado no mundo, né? Atualmente é muito difícil a gente ter esperança. E aí vem um filme que ele traz essa questão da empatia, traz essa questão da esperança, mesmo quando ele tá falando de uma questão religiosa, mesmo quando ele tá falando de uma questão política, né, com a guerra. Isso tá em vários momentos do filme. Um dos símbolos mais fortes de Dia D é a presença dos animais, né? São os animais que entram em contato com as crianças, né? Os alienígenas, eles escolhem a forma dos animais pra não assustar as crianças, porque os animais, que mais eles são do que criaturas de puro amor, empatia, né? Eles são muitas vezes movidos pelos instintos, mas não são criaturas conhecidas por serem cruéis, né? Diferente do ser humano, onde a gente consegue, né? Tem essa coisa de o ser humano é o único animal que fere a mesma raça por esporte, né? Enquanto os animais não. Os animais eles podem ter comportamentos por instinto de sobrevivência, por instinto de preservação, mas não por maldade. E quando a gente vê aquela cena das duas crianças com os animais, sabe? Tudo aquilo me remete muito a um sentimento de paz, a um sentimento de
amor, um sentimento positivo, que eu acho que é o que o Spielberg quer injetar no filme. E aí, pra gente fechar aqui esse comentário com spoilers, eu vou falar, né, já meio que falei um pouco do final explicado. A minha interpretação é essa, tá? Não é à toa que tem um final aberto, a última fala do filme é um escutem, e talvez isso seja o Spielberg falando pro público, falando pra humanidade que ele quer que a gente escute mais uns aos outros, porque do jeito que tá, a gente não vai durar muito. Mas realmente é um filme que eu acho que não dá pra explicar muito além disso. É um final aberto, eu acho que cada um vai ter uma interpretação, e eu acho que as interpretações distintas e contrárias são válidas, porque é um filme que convida a isso. Ele é um filme muito provocativo, e ele é um filme que envolve o espectador desta maneira, sabe? O Spielberg parece querer deixar essa mensagem muito em aberto, não é à toa a forma como ele constrói o final. Novamente, eu entendo quem não curtir, eu entendo que muita gente sai um pouco decepcionada, mas é a proposta do filme, né? A proposta ir para um lado mais aberto. Agora, o que poderia ter sido mais aberto, e aí é o que eu vou trazer aqui pra gente fechar esse papo, é o visual dos alienígenas, né? Steven Spielberg, 2026, tu me aparece com um ET Bilu num filme que... O filme é super sério, o filme é super denso, o filme é super dramático, e aí quando ele mostra os alienígenas, que, assim, particularmente eu nem acho que precisasse mostrar, eu acho que ele poderia deixar num lado mais abstrato, sabe? Pô, não aprendeu nada com tubarão, sabe? Tubarão, ele poderia mostrar o tubarão o tempo inteiro, ia ficar zoado, ele tirou o tubarão, ficou um suspense. Nesse filme, ele poderia ter feito algo parecido, né? Nunca mostrar os alienígenas 100%, ou mostrar assim só meio embaçado, a gente vê as reações dos personagens, mas aí me vem com o alienígena, que é aquele estereótipo cabeçudo, olhudo, sabe? Busquem conhecimento, é muito esquisito e é muito cômico, é muito tosco, ao ponto de que, assim, o filme ele é muito dramático, ele é muito sério, ele tem uma mensagem super forte, ele convida o espectador a dar a sua interpretação do que ele está assistindo, né, dos fatos ali que ele está vendo. E aí, ele me vem com um alienígena que, cara, assim, o filme beira comédia às vezes, nos momentos. Principalmente na cena final, onde ele bota o alienígena falando ali com o Daniel e com a Margaret, né? Que é um momento que, pô, sabe, assim, ele tem um momento dramático, emocionalmente muito carregado, mas eu só conseguia ficar meio que sabe? E olha que eu ainda consegui ainda levar a sério, sabe? Eu tenho certeza que tinha gente que já tava querendo fazer piada, que já tava querendo dar risada. Porque aí você quebra muito o tom do filme, a emoção que você tava construindo, sabe? Eu sinto que, pra mim, esse é um dos grandes problemas. Eu não quis falar isso lá no vídeo sem spoilers, porque, sei lá, eu não quis falar muito sobre como ele adotava o visual, nem que ele mostrava os alienígenas de fato. Mas pra esse vídeo, cara, assim, deixei pra esse vídeo e aqui é uma das minhas maiores críticas a dia D. O visual dos alienígenas pra mim me quebrou muito. Eu entendo que é um visual bem tradicional do Spielberg, né? Bem tradicional do cinema do Spielberg. Ele que criou um pouco dele, né? Ele que popularizou esse estilo de alienígena. Mas, gente, ET Biluzaço, assim, que não me pega, me deixa assim, pô, me parece que o filme, automaticamente esse filme foi pros anos 70. Porque, né, assim, pra 2026, acho que é uma escolha estética ali, uma escolha de design muito ruim, que não combina com todo o tom que ele estava construindo, que é um tom, assim, bem carregado e bem funcional, né, pro filme. Eu tava adorando. Dia D, pra mim esse foi um dos grandes problemas do filme, além do ritmo, mas o ritmo eu já comentei no outro vídeo. E é isso. Eu mantenho minha nota, tá? É uma nota 8 pra mim, é um filmaço, é um filme ótimo, mas eu acho que ele poderia ser um pouquinho melhor por causa dessas questões, e eu queria muito poder elaborar aqui a ideia do final, a minha interpretação ali relacionada com o Mágico de Oz. Mas é isso. Então comenta aqui embaixo o que você achou de Dia D, comenta o que você concorda, discorda aqui de mim, o que você achou do visual dos alienígenas, tô bem curioso pra saber. E é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.